Oi, tudo bem? Esse é o projeto do computador SAP, Simple as Possible, que é um computador bem simples mesmo, mas para ser um computador ele tem que ser um pouquinho complicado, mesmo sendo o mais simples possível. Ele é dividido em 6 pequenas partes. A primeira parte vai ter o contador de programa, que vai estar guardando qual vai ser a próxima instrução a ser executada. E nesse mesmo bloco, abaixo ali, a gente tem a memória do endereço, para guardar qual endereço da memória está sendo acessado naquele momento. Essas chavinhas que eu passei agora e essas da esquerda aí são usadas somente no modo programação. Essa é a memória propriamente dita. Então, com essa chave de programação, a gente pode alimentar essa memória para depois o computador ler. Aí no centro da tela agora estão as memórias da instrução sendo executada nesse momento e do dado que aquela instrução vai utilizar. Nesse próximo bloco, foi montado o somador completo. Então, ele soma e subtrai o valor que está no acumulador, que vem dessas memórias de cima, com outro valor que a gente chama de B, que vai ser mostrado no próximo bloco. O resultado do somador é alimentado de volta no acumulador para poder ser armazenado a soma. Então, a gente pode somar várias vezes e o acumulador vai guardando o valor total. Aí são as memórias do B, que é o segundo valor usado na soma e na subtração do bloco anterior, e do output, que são os LEDs. Então, se você manda o seu programa escrever nos LEDs, ele vai guardar o valor nessa memória, para ficar aceso direto, né? Sem só piscar e apagar depois. Esse próximo bloco tem algumas chaves que vão ser usadas no computador. São algumas configurações do computador para você reiniciar, executar modo passo a passo, executar em modo automático. E aí no finalzinho a gente usa um timer 555 para poder gerar o clock do sistema. Nesse sexto e último bloco está o contador em anel e a matriz de controle do programa. Então esse contador em anel ele vai estar guardando em qual período do nosso processamento que a gente está. Ele tem de 1 a 6 etapas diferentes. Em cada etapa ele vai fazer uma coisa diferente. Então a matriz de controle ali embaixo vai olhar em qual etapa a gente está e qual operação a gente está executando. Uma dessas ali da esquerda. LDA, add, sub, out ou route. E aí, através dessa combinação de qual etapa está sendo executada e qual instrução que é, dá para ele acionar os bits de controle respectivos. Agora eu vou mostrar aqui como programar para fazer funcionar esse computadorzinho. Primeiro eu estou ajustando aqui o zoom para dar para enxergar bem o que eu vou estar fazendo. Pronto, rodei a simulação, coloquei em modo programação. Agora primeiro eu coloco na posição de memória 0000 e eu coloco a instrução respectiva daquela posição de memória. A primeira instrução que eu vou fazer é carregar no acumulador o valor que tiver na posição de memória 1010, que é a posição A em hexa. O comando para carregar no acumulador é o 0000. Eu tenho um detalhe aí que é legal notar, que ali embaixo o valor para ser salvo na memória começa com o mais significativo embaixo e o endereço começa com o mais significativo em cima, então pode confundir. Mas agora na posição 1 de memória, eu vou colocar o valor adicionar, eu vou colocar a instrução adicionar e vou mandar ele usar a posição de memória B, que é a posição 11. Então na primeira instrução ele carregou o valor da memória A e na segunda ele vai somar o valor que está em A com o que vai estar em B. Agora eu vou para a posição de memória número 2. E como o programa que eu quero mostrar é bem simples,
eu já vou mandar ele jogar o resultado final nos LEDs. O comando para jogar nos LEDs é o alt, que ele é o 1110. Esses números que eu estou falando, eles foram indicados e de acordo com a implementação ali na matriz de controle. Poderiam ter sido outros números. Então, e agora na terceira posição de memória, eu vou colocar o halt, que é finaliza a execução para não ter o perigo do programa executar os dados como se fosse uma instrução. Agora eu já poderia mandar o programa rodar e tentar ver se ele vai chegar numa resposta, reiniciando o programa. Mas a gente vai descobrir que ele não vai rodar, porque está faltando agora colocar os dados. A gente mandou o programa trabalhar com os dados da posição A e posição B da memória, que é o 1010 e 1011, mas a gente não colocou nada lá dentro. Então vamos colocar na 1010, que é a posição A, vamos colocar o valor colocar esse valor. 16 mais 8, 24 mais 1, 25. Então a gente está escrevendo 25 na posição A. Pronto, gravamos. Agora na posição B, por exemplo, para ficar um resultado redondo, vamos colocar 15 mesmo. Então a gente vai estar somando 25 com 15. Beleza. Agora a gente reinicia. Agora tem que dar certo, vamos ver. Ó, não rodou. Outro detalhe, estava em modo manual ali embaixo. Vamos ativar então o modo automático para a gente poder reiniciar e já rodar tudo de uma vez. Pronto, agora foi. A gente pode ver que esse resultado em binário equivale exatamente ao 40, que era o que a gente estava esperando. 25 mais 15. Acendeu ali os LEDs do 32 e os LEDs do 8. Daria para a gente executar em modo manual, prevendo passo a passo o que o programa está fazendo. Isso é bem legal para ver como ele funciona ali, como a unidade de controle funciona, como a palavra de controle é enviada para o resto do sistema. Mas não é a intenção aqui mostrar esse passo a passo. O que eu queria era mostrar mesmo o SAP funcionando. E como deu para perceber, dá um pouquinho de trabalho programar ali nas chavinhas, que você tem que saber o número das instruções, tem que ir colocando uma de cada vez. Quando pausa a simulação e desliga o computador, depois quando você vai simular de novo, tem que reprogramar. Então é meio complicado. E aí por isso eu fiz uma adaptação. Em vez de usar essas chavinhas, eu tirei todas as chavinhas de programação e coloquei uma memória não volátil, uma ROM, né? Na verdade é uma EEPROM, que o Proteus deixa você selecionar um arquivo como conteúdo inicial da memória. Olha lá, o Proteus vai procurar esse arquivinho e já vai carregar aí. Então, quando eu rodar a simulação, a memória já vai estar programada com aqueles mesmos valores que eu estava programando de forma manual antes, com a chavinha. E para ficar mais legal ainda, eu fiz um pequeno compilador para dar para programar usando um arquivo de texto através dos mnemônicos. Quer ver? Eu vou abrir aqui a pastinha. Ó, vou abrir um programa exemplo número 1. Eu usei a mesma anotação que o autor usa no PDF, onde ele cria todas as convenções do SAP. Usei a mesma coisa. Eu criei a anotação aí que ponto e vírgula é comentário, então dá para você escrever e organizar o seu código. E aí é só usar os comandos como está lá no PDF do SAP. O LDA é o carregar no acumulador, o add é o somar, o sub é o subtrair, o out é acender os LEDs e o HLT, que é o halt, é parar a execução. Então desse jeito aí a gente consegue
mais facilmente fazer aquelas mesmas operações que a gente estava fazendo antes, né? Esse programa aí, o que que ele está dizendo? Ó, LDA, que é carregar no acumulador o valor que tiver na posição de memória A. A segunda instrução é add B, que é somar com o que está no acumulador o valor da memória na posição B. Em seguida é o sub C, subtrair com o que está na posição da memória C. E depois o adicionar com o que está na posição da memória D. Depois acender os LEDs. Depois parar o programa. E os valores que vão ser usados estão ali embaixo. Então, na posição A está o 11, que é o B. Na posição B, o 21, depois o 17 e o 4. Então, se tudo der certo aí, ele vai ter que executar 11 mais 21 menos 17 mais 4. (32) menos 13, 19. Beleza. Ó, em binário seria isso aí, né? Os bits do 16 e depois mais 3. Vamos ver, tem que dar 19. Ó, já está carregado, porque já estava apontando para o arquivinho. Vamos ver se bateu o resultado do computador. Ó, 00010011. Beleza, bateu certinho. Então ele executou a rotina que a gente informou pelo código. Vamos abrir um outro programa para mostrar como ele já muda em tempo real. Aqui é uma rotina parecida, mas a gente vai estar só somando valores agora e menores que 10 para mostrar, para dar para entender certinho aí o que é endereço e o que é valor mesmo. Então, primeiro carrego 1, depois soma com 3, soma com 5, soma com 7, soma com 9, acende os LEDs e para a execução do programa. Isso aí tem que dar 25, que eu já coloquei em binário ali o valor respectivo. Agora é só reiniciar a simulação. Vamos ver. Beleza. 000110001. Rodou certinho. Agora a gente consegue usar para valer esse computador, né? Porque quando a gente programa naquele modo manual de chavinha, parece meio artificial. Assim é mais parecido com a realidade. A gente programa por escrito, compila, que transforma no correspondente hexa, e aí a gente alimenta a memória de um microprocessador.